Sou do Polo de Ipupiara, curso licenciatura em matemática. Sou o aluno Cleuber Maciel Faria Silva. Nós vamos estudar caracterização das funções logarítmicas. Provaremos a seguir que, entre as funções monótonas injetivas de R positivo para R, somente as funções logarítmicas têm a propriedade de transformar produtos em somas. Antes, lembraremos que, se a função for de R positivo para R, é tal que a função de A elevado a x é igual a x. Isso para todo x que pertence a R. Então, sendo assim, a função de y é igual ao log de y na base A para todo o y que pertence aos números reais positivos. Isso é um teorema. Nós chamamos de função de caracterização das funções logarítmicas. Ou seja, a função de R positivo para R, uma função monótona injetiva. Isso quer dizer que é crescente ou decrescente, tal que o produto da função de x por y é igual à soma da função de x com a função de y para quaisquer x e y que pertencem a números reais positivos. Então existe A maior que zero, tal que a função de x é igual a log de x na base A para todo x que pertence ao R positivo. Vamos à demonstração. Para fixar as ideias, admitimos a função crescente. Outro caso é tratado igualmente. Temos função 1 é igual a função produto de 1 vezes 1, que é igual a 1 mais 1. Logo, a função de 1 é igual a 0. Provemos o teorema inicialmente supondo que exista A que pertence a R, tal que esse A seja função de A é igual a 1. Depois mostraremos que isto sempre acontece, logo não é uma hipótese adicional. Como f é crescente e fa é igual a 1 maior que 0, é igual a f1 tem se A maior que 1. Para todo m que pertence a n vale f é a elevado a m, a função de f é a elevado a m, é igual à função de a vezes reticência a, infinitos a, que é igual à função de a mais a função de a, e assim como nós vimos que trocando um produto por soma. E colocando com a igual a 1, temos 1 mais 1 e assim para cm, que é exatamente o fator que se repete no expoente. 0 é igual à função de 1, que é igual à função de a elevado a m vezes a função de a elevado a menos m. Logo, a função de a elevado a menos m é igual a menos m. Se r é igual a m sobre n, como m pertence a z e n pertence aos naturais, então o r, produto de r e n é igual a m. Portanto, m é igual a f na função de a elevado a m, que é igual à função de a elevado a m, que é igual à função de a elevado a r e n, que é igual a n vezes a função de a elevado a r. E daí, a função de a elevado a r é igual a m sobre n, que é igual a r. Se x pertence a r, é irracional. Então, para r, s racionais tem-se r menor que x menor que s. Implica que a elevado a r é menor que a elevado a x, menor que a elevado a s. E isso implica que a função de a elevado a r é menor que a função de a elevado a x, menor que a função de a elevado a s. Implica que r é menor que a função de a elevado a x, que é menor que s. Assim, todo número racional r menor do que x é também menor do que a função de a elevado a x. E todo número racional s maior do que x
é também maior do que a função de a elevado a x. Segue-se que a função de a elevado a x é igual a x para todo x que pertence a R. Portanto, a função de y é igual a log de y na base a para todo y maior que zero. Provamos agora. Vamos considerarmos agora o caso geral, em que se tem uma função crescente. Então, vamos usar o g, fica igual a positivo para números reais, tal que a função g xy é igual a g x mais gy, sem mais nenhuma hipótese. Então, se g, função de 1 é igual a zero, e como 1 é menor que 2, devemos ter g2 igual a b maior que zero, ou seja, a nova função. Então, r positivo para r definida por g sobre b é crescente. Transformar somas em produtos e cumpre que a função de 2 é igual a 1. Logo, pela primeira parte da demonstração, tem-se que a função de x é igual a log de x na base 2, para todo x maior que zero. Isto significa que, para todo x maior que zero, vale x igual a 2 elevado à função de x, que é igual a 2 elevado g sobre b, g de x sobre b, 2 elevado a 1 sobre b, elevado a g de x. Isso é igual a elevado a g de x com a igual a 2 elevado a 1 sobre b. Tomando o log na base a de ambos os membros da igualdade, a elevado a g de x é igual a x. Vem finalmente g de x igual a log de x na base a. Função logarítmica. Toda função definida pela lei de formação, função de x igual a log de x na base a com a diferente de 1 e a maior que zero, é denominada função logarítmica de base a. Nesse tipo de função, o domínio é representado pelo conjunto dos números reais maiores que zero e o contradomínio o conjunto dos números reais. Exemplo de funções logarítmicas. A função de x é igual a log de x na base 2, função de x log de x na base 3, log de 1 de x na base 1 meio, log de x na base 10, log de x na base 1 terço, log de x na base 4 e também de x menos 1 na base 2. E outro tipo de função é log de x na base 0,5. Determinando o domínio da função logarítmica. Dada a função de x é igual a x menos 2 e 4 menos x, temos as seguintes restrições. 1. 4 menos x é maior que zero, então menos x é maior que menos 4, nos dá que x é menor que 4. No segundo caso, x é menos 2 é maior que zero, então x é maior que 2. No terceiro caso, x menos 2 é diferente de 1, então x é diferente de 1 mais 2. Nesse caso, x é diferente de 3. Realizando a interseção das restrições 1, 2 e 3, temos o seguinte resultado: que 2 é menor que x menor que 3, e que 3 é menor que x e x menor que 4. Então, dessa forma, nós temos o domínio, x pertence a R, tal que 2 é menor que x menor que 3, e 3 é menor que x e x menor que 4. Agora vamos estudar o gráfico de uma função logarítmica. Para a construção do gráfico da função logarítmica, devemos estar atentos a duas situações. Principais características. Primeiro caso, o 0 menor que a e a menor que 1. Quando é esse caso, o domínio é igual a R positivo, o contradomínio é R, G é injetiva, né? A função de G de x é igual a 0, somente se x for igual a 1. Nesse caso, G é contínua e diferenciável em R positivo. E a função é estreitamente decrescente. O limite de x é 0
mais o log de A de x na base A é igual a infinito. Limite também de x para infinito com log de x na base A é igual a menos infinito. E também que x sendo igual a zero, a assíntota é vertical. Então vamos ver a função decrescente. Nesse caso a é menor que 0 é menor que A e menor que 1. Nós temos no gráfico aí a representação dessa função decrescente. Continuando com as principais características, no segundo caso, quando A é maior que 1. O domínio é R positivo, o contradomínio é R. G é injetiva. A função de g de x é igual a 0 se somente x, se for x igual a 1. E a g é contínua e diferenciável em R positivo. E a função é estritamente crescente. E o limite de x também mais log de x na base A é igual a menos infinito. Inverte nesse caso. E o limite de x é mais infinito. Log de x na base A é igual a mais infinito. E temos também quando x é igual a zero, a assíntota é vertical. Vamos ver o gráfico. Quando A é maior que 1, função crescente. E nós temos o gráfico. Características do gráfico da função logarítmica y igual a log de x na base A. Vamos ver. O gráfico está totalmente à direita do eixo y, pois ela é definida para x maior que 0. Intersecta o eixo das abscissas no ponto 1, 0. Então a raiz da função é x igual a 1. Note que y assume todas as soluções reais. Por isso dizemos que a imagem é igual a R. Através dos estudos das funções logarítmicas, chegamos à conclusão de que ela é uma função inversa da exponencial. Observe o gráfico comparativo a seguir. Nós temos nesse gráfico comparando a função logarítmica e a função exponencial. Então, é o inverso. Quando a função y a elevado a x, observe como fica a reta, como fica a curva, e quando a função é de logaritmo de x na base A, é totalmente o inverso. Nos dois gráficos nós podemos notar com A maior que 1 e também com 0 menor que A e menor que 1. Podemos notar que xy está no gráfico da função logaritmo se o seu inverso yx está na função exponencial de mesma base. Exemplos de aplicação da função logarítmica. Exemplo 1, nós podemos aplicar a função logarítmica nos sismos. Então, segundo Richter, Sismologia Elementar, 1958, a magnitude m de um terremoto de terra que ocorre a 100 km de certo sismógrafo é dada por m igual a log de A mais 3 na base 10, onde A é a amplitude máxima em milímetros do registro feito pelo aparelho. Vamos responder agora. A. Qual é o significado da constante 3? E B. Certo tremor de terra de magnitude M1 produz um registro de amplitude A1. Exprime em função de M1 a magnitude M do outro sismo cujo registro tem de amplitude sem A1 nas mesmas condições. Vamos responder primeiro, letra A, qual é o significado da constante 3. Vamos à resolução. Resposta da letra A: para A igual a 1, vem M igual a 3. Isso significa que o tremor de terra tem magnitude 3 se provoca um registro de amplitude máxima 1 milímetro nas condições indicadas. Vamos então para a resposta B. Para a amplitude de 100A, vem o M, magnitude é igual a log de 100A1 mais 3 na base 10. Então, resolvendo, log de 100 na base 10 mais log de
A1 mais 3 na base 10. Então a magnitude, né, 2 mais log de 10, log de A1 mais 3 na base 10. Portanto, magnitude é igual a 2 mais magnitude 1. Assim temos uma função logarítmica. Essas foram as referências. Espero ter contribuído. Até a próxima vídeo aula.